Olá, bom dia, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, o canal no YouTube do Expresso 61, do Portal 61, Expresso 61. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana. Esse comitê ele tem uma participação na elaboração dessa doutrina, aqui especificamente do Brasil, e tem duas magistradas, duas juízas que participam desse comitê, que é um comitê criado pelo Papa Francisco para tratar desse tema relacionado à questão dos direitos sociais. Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje a juíza Gabriela Lenz de Lacerda. Ela é mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, se a pronúncia é essa mesmo, Espanha. Ela é juíza do trabalho da 4ª Região e, atualmente, ela atua como juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, TST. Eu já trago aqui a Gabriela Lenz. A pronúncia é essa mesmo, Lenz? Lenz, isso mesmo. Mas é com Z. Acho que está com S. Tem um Zzinho no final lá. Bom, Gabriela, obrigado aí por encontrar um tempo na sua agenda para nos atender aqui. Uma honra ter você para tratar desse tema importante. Me despertou muita curiosidade o fato desse comitê estar ligado aí a uma iniciativa do Papa Francisco, que acho que é o papado assim, um dos mais importantes na história da Igreja Católica em relação à questão de direitos, né, direitos sociais e direitos humanos em geral. Como a gente sempre começa aqui, Gabriela, a gente pede às nossas entrevistadas e nossos entrevistados para contextualizar e como que você se inseriu, você poderia trazer para a gente como você se inseriu no grupo de estudos O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, da nossa gloriosa Universidade de Brasília, UNB. Obrigada, bom dia, né? Bom dia, João. Obrigada pelo convite por estar aqui. Obrigada, principalmente ao professor José Geraldo, né, que insistiu muito que a gente viesse conversar um pouquinho sobre o Copaju. E, bem, respondendo a tua primeira pergunta, eu estou juíza há 13 anos, né? Passei no concurso na época em Campinas, depois voltei para o Rio Grande do Sul, e sou uma admiradora de longa data do trabalho do Direito Achado na Rua. Assim, eu acho que a proposta deles de direito, enquanto teoria crítica do direito, é super importante, principalmente para nós, juízes, né, que nos trancamos do gabinete, esquecemos das ruas, do impacto das nossas decisões na sociedade. Então, em 2019, eu fiz esse mestrado em teoria crítica de direitos humanos, né, na Universidade Pablo de Olavide, que é a escola de Sevilha, que tem grandes nomes. Essa linha foi fundada pelo professor Joaquim Herrera Flores. Então, eu sempre flertei com as temáticas do direito achado na rua. E aí, ano passado, eu vim para Brasília para auxiliar o ministro Lélio na presidência aqui do Tribunal Superior do Trabalho, né, como juiz auxiliar da presidência. E aí surgiu a oportunidade de cursar a disciplina como uma aluna especial. Então, eu disse para o professor José Geraldo, olha, não é nem sensato eu ter me matriculado nessa disciplina num período que eu estou super assoberbada de trabalho, né, porque o volume é muito grande, o período de gestão é só de 2 anos, mas vou tentar, e está dando certo. Eu aceitei, eu e a Ananda, que vou voltar a falar dela, que é uma colega aqui do TRT10, que foi quem me incentivou. Ela foi aluna da UNB, do professor José Geraldo, desde a época da graduação. Então, as duas estamos com essa proposta de tentar dar o nosso melhor, sabendo que não seremos alunas nota 10, mas, enfim, o nosso melhor tem que ser o suficiente, não é mesmo? João, você está silenciado. Desculpa aí, estava mutado aqui. A Amanda que você se refere é a também magistrada Amanda Tosta,
ela coordena o capítulo brasileiro do Comitê, deixa eu pegar minha colinha aqui, é o Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana. Então, já queria, então, Gabriela, que você já falasse sobre como que funciona esse comitê, como que é o trabalho que vocês estão desenvolvendo desse capítulo brasileiro, aliás, o que significa esse capítulo brasileiro, né? Por favor. Bom, então, deixa eu facilitar o nome, a gente chama de Copaju, justamente porque o nome ficou muito grande, Copaju é um pouco mais fácil da gente se referir a ele. Então, a história do Comitê Pan-Americano, ela começa em 2017, na verdade, quando um grupo de juízes argentinos tem um encontro com o Papa e surge essa ideia de se fazer um encontro com juízes de toda a América, não só a América Latina, mas de toda a América. E aí esse encontro ele é organizado pela primeira vez em 2019, que foi um encontro super rico, foi em meados de 2019, eu estava presente na época, a Nanda também e diversos outros colegas brasileiros estavam juntos, e ali a gente se reuniu com juízes de toda a América, né? Tinham colegas dos Estados Unidos, as maiores delegações eram, sem dúvida, a Argentina, e eu acho que a nossa, do Brasil, tinha bastante gente também, Uruguai, Chile, Peru, Equador, enfim, foi um encontro muito rico. E o que unia todos aqueles juízes que estavam ali presentes era justamente um compromisso com os direitos sociais e, portanto, um certo diálogo com a doutrina franciscana. Não necessariamente as pessoas ali presentes eram católicas, né? Eu venho de família católica, mas a minha espiritualidade se distanciou muito, e eu digo brincando, em 2019 eu era uma ateia convicta, depois me conectei com outros tipos de espiritualidade, enfim, mas eu estava no auge do ateísmo, eu digo, só o Papa para chamar para vir para o Vaticano, e eu perguntava para o coordenador, e ele dizia assim, não tem problema, ele sabe, eu digo, claro. E, enfim, e as pessoas tinham ali as mais diversas práticas, mas na praxis, né, no dia a dia, o que eu acho que unia todos aqueles juízes e juízas eram que faziam do exercício da jurisdição uma jurisdição voltada para a emancipação social, né, para a promoção dos direitos humanos, das garantias fundamentais, do acesso à justiça. Muitos colegas do restante da América eu fui conhecer um pouco melhor depois, mas os colegas brasileiros que ali estavam, a gente já se conhecia de ter se encontrado em outras caminhadas, né? Na época eu era da Associação Juízes para a Democracia, a maioria dos juízes presentes eram dessa associação, que é uma associação histórica que veio justamente no período de redemocratização, com essa pauta, né, de dar concretude a toda aquela promessa constitucional. Então, essa primeira cumbre em 2019, ela foi um encontro muito potente, porque a gente percebeu a partir das falas, e todos os juízes tiveram direito às falas, como os problemas, principalmente em América Latina, se assemelhavam muito. Então, os problemas que a gente tinha dentro do Poder Judiciário eram muito parecidos, e a gente muitas vezes ficava fechado, cada um na sua realidade local, e não dialogava com os outros países para ver como algumas questões são de fato globais, né? Alguns pontos. E aí, nesse primeiro encontro, em 2019, o Papa definiu alguns nomes para formar justamente o Comitê Pan-Americano, que é uma junta central, que é constituída por 7 colegas de diferentes países. Nós temos quem preside esse comitê é um juiz argentino, que é o Roberto Andrés Galhardo, e a vice-presidente desse comitê é a nossa colega Ana Inês Latorre, que é uma juíza federal da 4ª Região, que eu já conheci, enfim, a gente inclusive estava cursando mestrado juntas. E o primeiro desafio que surgiu desse comitê pan-americano que se formou
era justamente buscar uma capilaridade entre os diferentes países. Então, a ideia era que esses juízes voltassem para suas realidades e desenvolvessem o que eles chamam de capítulos locais, que, na verdade, é como se fosse um braço, né, filiais, por exemplo, desse Comitê Pan-Americano Central, da Junta Promotora Central. E aí coube, né, enfim, a Ana delegou essa tarefa árdua aos colegas que estavam lá, né, principalmente a Ananda, que é hoje quem coordena esse capítulo Brasil, a mim também, que estou junto numa espécie de vice-coordenação, e vários outros colegas se agregaram a partir daí. Então, hoje a gente ainda é um comitê pequeno, mas é um comitê que é formado por juízes muito engajados, que todos têm diversas atuações, enfim, nas suas áreas, e a ideia desse lugar de encontro foi muito que a gente começasse a se articular para trabalhar juntos também por esse capítulo. Então, o capítulo daqui foi lançado ano passado, né, em 2022, ainda estávamos naquele período, né, meio pandemia, meio fechava, abria, acabou sendo um lançamento virtual, e a gente já tem feito algumas ações, mas a gente tem se preocupado principalmente nesse início em se estruturar, né? Pensar o que a gente quer enquanto capítulo, quais os limites da nossa atuação, principalmente dentro das instituições, porque todos nós temos uma preocupação muito grande com essa conservação do Estado laico, né? Que é uma garantia fundamental de todos nós, então esse é um ponto central, super central. E agora, ultimamente, o que a gente tem feito é buscar justamente essa aproximação com a igreja. E aí começamos a conversar com o professor José Geraldo e acabamos fazendo, né, enfim, a disciplina e tudo mais. E aqui estamos. Muito bom. O comitê, ele trata dos direitos sociais em geral, mas como juíza do trabalho, e a Ananda também é juíza do trabalho, me parece que os juízes, os magistrados da área do trabalho estão muito envolvidos nesse tema, e o Papa Francisco exalta muito essa questão do trabalho, como até tem uma menção aqui do professor José Geraldo, num texto que ele trabalha muito bem isso, que é juízes que se comprometam a realizar as promessas democráticas do direito. Ele traz aqui uma frase do Papa Francisco: a segurança no trabalho é o ar que respiramos, só percebemos a sua importância quando ele desaparece tragicamente e é sempre tarde demais. Gabriela, eu queria que você mencionasse isso. Primeiro, no geral, a questão dos direitos sociais, em que o comitê trabalha, e o capítulo brasileiro aí, você esmiuçar um pouquinho também, e como juíza do trabalho, esse ponto aí que o Papa Francisco traz muito bem. Mas antes de você responder, quero registrar aqui que a gente já tem um comentário, Hermira Soares nos dando bom dia. Queria pedir a você que está nos acompanhando aqui pela TV Mion, que se inscreva aqui no nosso canal, ajude aí a gente a crescer, porque para nós, jornalismo só tem sentido se for a serviço da luta popular. Por favor, Gabriela. Bom, primeiro, eu acho que, com relação ao Papa, o que eu acho que uniu todos nós, e é independente da religião, é que a atuação do Papa enquanto, né, sujeito histórico único que está à frente do Vaticano é uma atuação extremamente comprometida com os direitos sociais, né, com direitos humanos, com acesso à justiça, com basicamente tudo que a gente acredita, né? Então, o Papa tem lançado documentos super potentes que eu acho que o interessante de eu estar nesse comitê é justamente, são leituras que eu não sei se eu faria em outro contexto, mas, por exemplo, a Laudato Si é um documento incrível, né, que eu acho que as pessoas têm que se apropriar e ler, entender esse projeto não só um projeto de igreja, né, mas um projeto de mundo, um projeto ético, um projeto comprometido com a solidariedade, com esse compromisso com a nossa casa comum, com uma ética do cuidado, né, uma ética amorosa. Então, eu sou uma grande admiradora do Papa Francisco. Eu acho que os elementos que ele tem trazido assim são de muita lucidez para esse mundo que realmente, né, a gente vê
Eu sou do Rio Grande do Sul, o que a gente está tendo de questões de clima, né? Agora também o Papa lançou mais uma exortação sobre a questão do clima, né? A Laudate Deum. E é inegável, né, que a gente está destruindo, enfim, a casa comum, que o nosso sistema de produção, nosso sistema econômico, ele é insustentável a médio e talvez até a curto prazo, então que a gente precisa de mudanças radicais. E o Papa tem trazido tudo isso, e eu acho que a gente, enquanto Copaju, debatendo um pouco, né, o que estávamos fazendo ali, o porquê da gente colocar uma energia de vida nesse projeto, é porque, de fato, a gente se sentiu acolhido por esse projeto do Papa Francisco, né, de mundo, de ética, de valores que ele traz ali. E aí, pensando em termos de direitos humanos, né, nosso primeiro debate foi, bom, vivemos no Brasil, que é esse país extremamente desigual, né, que a gente tem inúmeras violações de direitos humanos ainda hoje, né? A negativa de direitos ainda é a regra para a maior parte da população. Onde vamos focar, né? E aí começamos a conversar bastante, os integrantes do capítulo, inclusive antes da gente expandir o próprio capítulo, aqueles que participaram do primeiro encontro, né? Enfim, debateram muito, né? Onde a gente queria chegar, o que a gente ia fazer. E a gente acabou optando por fazer atuações na região da Amazônia Legal, na região da floresta mesmo, por entender que ali, em termos de violações de direitos humanos, é um lugar que precisa ser olhado. Ali tem tudo, né? Enfim, é o pulmão do mundo, como a gente diz, ou o coração do mundo, enfim, mas é um ecossistema que tem sido muito atacado, foi muito atacado nesses últimos anos. Os povos que habitam e que cuidam da floresta também têm sido muito atacados. Então, a gente optou que voltaria os olhos para a Amazônia. Nós temos muitos colegas que são de lá, a colega Lívia, que é juíza federal, então, te respondendo, não somos todos trabalhistas, temos também colegas de outras áreas da justiça, a própria Ana Inês também é uma colega da federal, temos Jonatas, Elinei, enfim, vários colegas que são da região norte participando. E aí ficamos pensando, bem, mas mesmo assim, qual seria o nosso papel, né? Porque a gente teve uma conversa no finalzinho do ano passado, numa mesa, ouvindo o relato da Elinei sobre uma itinerância. A Elinei é uma colega que é juíza titular em Altamira, no interior do Pará. E ela foi fazer uma itinerância em Porto de Mós, que era a primeira vez que a Justiça do Trabalho tinha chegado a Porto de Mós esse ano passado, né? Isso em 2022, imaginem. E aí ela dizendo da sensação de impotência, como foi difícil ela chegar enquanto Justiça do Trabalho sozinha, e na verdade a gente ter ali, não tinha como encaminhar a documentação para as pessoas receberem um benefício previdenciário, um seguro-desemprego, então ela dava as guias, mas não tinha como sacar o fundo de garantia, enfim, N dificuldades que surgiram por ela se deslocar sozinha. E aí o que aconteceu ali foi que a gente pensando, olha, mas a gente podia pensar um projeto de justiça itinerante cooperativa, que fosse todo o sistema de justiça e esses outros parceiros, né? Enfim, do executivo, dos ministérios, né? As agências e tudo mais. E aí acabou que aquela sementinha plantada naquela reunião virou, de fato, um grande projeto, mas virou um projeto institucional, porque acabou que a gente saiu dali, eu voltei aqui para o TST, a Lívia era já juíza auxiliar na época do CNJ, e a gente fez um grande projeto entre os conselhos, que virou, né, o CNJ, o CSJT, o CJF, e o CNMP firmaram um pacto para a gente fazer uma justiça itinerante cooperativa na Amazônia Legal, que de fato ocorreu em julho desse ano. Nosso projeto piloto foi em São Félix do Xingu, nós fomos até São Félix do Xingu, que é um lugar extremamente conflituoso, né? Enfim, super desafiador, porque a mortalidade, defensores de direitos humanos, a disputa pela terra, enfim, um lugar de muitas violações.
E foi uma itinerância incrível. A ministra Rosa Weber foi, a ministra Carmen Lúcia esteve presente, Joênia Wapichana, enfim, foi de fato uma presença do Estado lá. Só que aí a gente voltou praticamente a estaca zero, porque a gente pensou assim, poxa, a gente teve essa ideia no Copaju, mas isso acabou virando um projeto institucional, e a gente, enquanto capítulo, né, enquanto capítulo Brasil desse Comitê Pan-Americano, vamos trabalhar como? Porque, né, não foi o capítulo propriamente que fez, acabou que foi as instituições. E aí lá mesmo a gente teve um encontro, daí sim, os integrantes do comitê com duas companheiras da Comissão Pastoral da Terra, conversamos bastante, né, enfim, nos aproximamos e sentimos muito claramente essa necessidade de aproximação com a igreja, o que hoje parece muito óbvio, mas no final do ano passado não era tão, ainda era uma coisa um pouco incipiente. E aí nos aproximamos da Comissão Justiça e Paz, primeiro aqui do DF, depois da Comissão Justiça e Paz Nacional, e fomos super bem acolhidos, assim, eles foram de uma generosidade incrível, tanto o professor José Geraldo, Ana Paula, Daniel, Francisco, enfim, colegas muito queridos, que nos ajudaram a pensar bem, mas então, se isso é instituição, o que vamos fazer enquanto capítulo? E aí tivemos uma série de reuniões, um pouco brainstorming, assim, né? Diga o que vocês estão fazendo, a gente diz o que a gente pensou e como a gente poderia se alinhar. E acabamos definindo bem recentemente que um dos nossos pontos de atuação importantes vai ser trabalhar justamente com a Convenção 69 da OIT, aproveitando também que somos, né, enfim, grande parte da Justiça do Trabalho, e que é uma convenção ainda muito desconhecida no Brasil e no mundo, na verdade, né, é uma convenção pouco trabalhada, e ela fala justamente desse lugar da escuta, né, dos povos indígenas. Tem um ponto muito importante dela que se debate, que é a consulta, né, os protocolos de consulta, mas ela é riquíssima, é uma convenção, enfim, que dá para trabalhar muito bem nos próximos tempos, porque, de fato, também a gente tem que ter uma dimensão de que somos poucos, né? Somos juízes, a nossa atuação principal é a magistratura, a atuação nesse capítulo, né? Enfim, na verdade, eu, por exemplo, eu me afastei de associações de magistrados, outras que eu participava, para colocar minha energia aí. Então, é algo que a gente faz fora do horário, né? De trabalho, como regra. E então somos poucos, temos como função principal a jurisdição, e além disso temos, né, dentro da jurisdição, projetos que somos muito apaixonados, então todos nós já somos pessoas sobrecarregadas, então é preciso que a gente trabalhe com um projeto assim que seja concretizável, né? Não adianta a gente pensar, bem, vamos acabar com a desigualdade no Brasil do dia para a noite, é isso, a gente planta sementinhas, então esse é o momento que estamos. Me permite um parênteses aí. Até onde o marco temporal está desrespeitando a Convenção 169? Olha, pergunta. Então, a questão do marco temporal é um debate que surgiu, né, enfim, pós-Constituição de 88, onde o protagonismo dos povos indígenas e dos movimentos sociais, a nossa Constituição está completando 35 anos, né, enfim, nesse ano, ela foi fruto de uma imensa participação popular, e inclusive dos povos indígenas. E aí eles conseguiram, a partir desse lugar de processo de luta, né, a gente teve o Krenak na Constituinte, naquela cena, enfim, que pinta o rosto, né, e que entrou para a história. Que acabou de virar imortal da Academia Brasileira de Letras. Acabou de virar imortal da Academia Brasileira de Letras, Krenak, maravilhoso. E foram conquistas muito importantes, né? E eu acho que o direito achado na rua nos ajuda muito, e as teorias críticas do direito nos ajudam muito a entender como esse lugar da positivação na lei, na Constituição, ela é só o inicinho de tudo, né? Então, assim, é o início do processo de luta. Tá ali, daí gera todo um debate. O marco temporal é uma disputa hermenêutica, né, para mitigar o que, a meu ver, já estava muito claro na Constituição desde sempre, enfim,
E o Supremo teve essa decisão recente. Eu participo também do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, e a ministra Rosa teve presente quando os povos indígenas que integram o observatório, a PIB, né, levaram esse debate, e ela acabou pautando, porque a ministra Rosa teve uma gestão extremamente comprometida com os direitos humanos, né, e com a justiça social. E o desenrolar foi esse, mas aí agora a gente tem também o legislativo, então é isso, né? O direito é esse eterno processo de luta que demanda uma mobilização popular, mesmo com as demarcações das terras, a gente vê que os conflitos não cessam. O Brasil é um lugar que, assim, a quantidade de pessoas defensoras de direitos humanos mortas é assustadora, de povos indígenas, então, nem se fala. E tudo isso está em disputa, e aí a igreja, sendo essa instituição, né, milenar, que é ainda muito ramificada, né, a gente tem as pastorais da terra em lugares, São Félix mesmo, a gente viu isso, né, o Estado ainda é tão incipiente, a gente ainda está tão em falta, e estão lá as mulheres da Comissão Pastoral da Terra, né, enfim, tentando, contribuindo nessa luta por direitos das populações em situação de extrema vulnerabilidade. Então é isso, o marco temporal é um ponto. O Brasil hoje, enfim, são muitos pontos de disputa, né? A Convenção 69 demanda toda uma mudança de olhar e de perspectiva. O Conselho Nacional de Justiça tem também começado a trabalhar com ela, mas a grande questão é o poder, né? É que a gente precisa compreender, o poder tem que ceder um espaço, poder institucional, para as bases, para fazer essa escuta, e não uma escuta meramente protocolar, né? Uma escuta de fato, de qualidade, para tentar construir algo que não violente as existências de pessoas já tão violentadas e que hoje são basicamente as pessoas que mantêm a floresta em pé, né? Muito bom. Voltamos então ao comitê, o Copaju, né? Mas eu gosto do nome inteiro aqui, ele é interessante. Comitê de Pan-Americano, né, que, ou seja, envolve todos os países das Américas, Norte, Sul, Central, de juízes pelos direitos, juízas e juízes pelos direitos sociais e doutrina franciscana. Gabriela, nesse ponto que eu queria tocar, qual é a relação aí da doutrina franciscana? Porque a doutrina franciscana, um dos pilares dela é essa questão do pecado, né? O pecado não é bem o pecado, porque nas religiões em geral, e na católica, eu nasci na católica, cheguei até a ser coroinha, a questão do pecado é muito forte, né? Na minha visão, e você me corrija, por favor, essa questão do pecado, ela influencia na justiça, na questão do punitivismo, da punição, né? O que essa doutrina, desculpando aí alongar a minha premissa, mas o que a doutrina ela vem trazer de contribuição nessa questão? Né? Os direitos sociais e a luz, né, eu que estou colocando, a luz da doutrina franciscana. Bom, eu acho que a visão, eu tenho estudado, assim, eu preciso te dizer, se tu foi coroinha, certamente sabe responder a pergunta melhor do que eu, porque eu não, enfim, não sou... Mas hoje eu também sou ateu, viu? Mas sabe que eu, até isso, né, que Deus, né, eu tenho lido bastante Frei Beto também, que é outra pessoa que tem uma visão da igreja que eu gosto bastante, e ele tem um texto muito bom que ele escreveu, inclusive no período que ele estava preso, que ele fala do Deus que ele não acredita, né, e no fim das contas eu acho que não sei, acho que as pessoas que sentem essa mística, como eu estava lendo o texto que o professor José Geraldo recomendou, essa mística, essa conexão entre nós, no fim das contas, eu acho que a diferença é a forma como a gente nomina isso, esse lugar que a gente acaba sentindo. Mas, para não fugir da tua pergunta e te dizer, com relação à doutrina franciscana, o que eu percebo é que os pontos que o Papa traz são os pontos, né, enfim, que a gente já
já trabalha há bastante tempo, né? Essa percepção de que nós somos seres interconectados, todos nós, uns com os outros, somos ecodependentes, né? Nos nutrimos a partir do que a Terra dá, e que esse modo de vida que a gente tem hoje, ele é de fato insustentável, e que a contribuição do ser humano, né, para esse mundo que deveria ser de uma construção efetiva, né, como foi na Amazônia, os povos indígenas. A Eliane Brum tem um livro muito interessante que ela conta isso, como os povos indígenas ajudaram a construir a Amazônia, né? Quando a gente cuida da nossa casa comum, ela floresce, frutifica e tudo mais. E o que a gente tem feito é um pouco o contrário exatamente disso. Então, eu acho que às vezes esse lugar que historicamente, talvez de uma forma até hegemônica, se tenha do pecado, né? Essa culpa, a culpa é uma coisa muito paralisante, né? Sentimentos como culpa, vergonha, é como se a nossa existência fosse colocada em xeque, né? Como se a gente não merecesse, a gente fosse tão horrível que, ai, que vergonha de existir dessa forma, ou ai, que culpa de ter feito tal coisa. E eu acho que o que o Papa pede de nós é a responsabilidade, né? Que é a gente sair desse lugar de culpa e assumir uma postura ativa, né? Enfim, como agente de transformação, e aí, independente do lugar social que a gente ocupe, né? É aquilo, cada um tem condição de fazer, né? Enfim, de promover a emancipação social, de construir um mundo, né, onde caibam todos os mundos, né, que não violente existências, a partir do seu próprio lugar. E aí o Papa chama os juízes, principalmente os juízes da América, a uma responsabilidade, né, enfim, um pouco maior. Ele tem textos lindos que ele fala de como a sentença, né, como fazer poesia, né, que a gente pode ver, enfim, frutificar esses ideais de justiça e de paz a partir das nossas decisões. Então, eu acho que ele nos chama, eu vejo assim, o diálogo da doutrina franciscana com esse lugar que eu ocupo, né, com o próprio Copaju, um pouco sobre a gente se conectar e pensar assim, bem, o que eu estou fazendo aqui, né, é um mero emprego, é só para ganhar um salário no final do ano, ou eu posso, né, já que eu estou nesse lugar, usar minha energia de vida para fazer coisas boas, para promover o bem, para reduzir as desigualdades sociais numa região, e a gente tem, né, no Brasil essa estrutura super hierarquizada, que a gente pensa a magistratura se coloca nesse locus social de extremo privilégio, né? E isso não é por acaso, isso é justamente para nos tirar das ruas e nos enfiar nos condomínios, nos gabinetes, e não se conectar com o impacto das nossas decisões judiciais sobre a vida das pessoas, né? E mesmo a sala de audiência, que acaba sendo esse lugar de encontro, agora a gente tem essas audiências virtuais, que as pessoas não querem voltar para o presencial de jeito nenhum, quer dizer, não querem nem esse lugar do contato físico mesmo, né, que é riquíssimo, a meu ver, é a melhor parte. Eu digo, eu por mim ficava só fazendo audiência, mas isso não é a regra, né, enfim, dentro da magistratura. Gabriela, você mencionou o chamamento do Papa e trouxe a informação de que, sobretudo nos países da América Latina, os problemas são de direitos sociais e os problemas relacionados à questão jurídica, eles são iguais. Quais são essas semelhanças? Eu fiquei aqui imaginando, né? Por exemplo, a maioria desses países passaram por uma reforma trabalhista brutal, como foi no Brasil, ou uma reforma previdenciária também brutal, como ocorreu no Brasil. A maioria desses países não tem problemas no campo, tem problemas de escravidão, de trabalho análogo à escravidão. A maioria desses países não tem educação de qualidade, saúde de qualidade, enfim, direitos a políticas públicas. Então, eu queria que você trouxesse aí para a gente quais são essas semelhanças aí, do ponto de vista dos direitos sociais e das questões judiciais, né? Ou judiciárias, não sei qual o termo correto para usar nesse caso. Eu vou te responder até um pouco antes, te respondendo com o que eu acho que foi a proposta de resposta do Papa Francisco.
porque esse ano o Papa promoveu um novo encontro, né? A gente teve aquele primeiro encontro em 2019 no Vaticano, e daí teve a pandemia, já tinha previsão de um encontro no ano seguinte, que acabou não ocorrendo, e aconteceu em março desse ano, agora. E o tema desse encontro foi justamente o colonialismo, a descolonização e o neocolonialismo. E aí se reuniram dentro do Vaticano grandes intelectuais maravilhosos, Dussel, Raquel Irigoyen, Grossfogel, o Zaffaroni, enfim, o próprio Boaventura, mas intelectuais em sua maioria da América, né, principalmente da América Latina, que percebem esse nosso marco fundador que construiu essas sociedades, né, que nominou o Brasil, nominou a Argentina, nominou o Uruguai e tudo mais, que é essa chegada da colonização, essa invasão, né, da Europa sobre esse espaço, esse território. E aí eu acho que esse é o nosso problema fundante, principalmente que une a América Latina, que é essa lógica da dominação que existe desde o ano 1, né, que é uma lógica da dominação tanto sobre corpos que divergem do que é esse ideal de humanidade, né, que é basicamente o homem branco, cis, heteronormativo, com posses, etc, etc. Então, todo mundo que foge a isso não é considerado humano. Então, a gente tem esse problema inicial de uma lógica da dominação nas relações sociais e uma lógica da dominação da própria natureza, que foi vista como mercadoria, né? Eu digo, se chega naquele lugar, imagina a abundância que não deveria ser esse território lá e se vê basicamente bens e coisas para levar para manufatura, para fazer tecido, para não sei o quê. Então, é uma lógica que veio de navio que é muito violenta. Então, eu acho que esse é, no fim das contas, o ponto que nos une enquanto sociedades, né? Nós somos, a América Latina é a região mais desigual do mundo, né? Então, todos os países são atravessados por isso. Agora, o que chama atenção no início da década de... Isso dá uma margem para uma outra atividade. Mas no início da década de 90, o Banco Mundial ele traçou determinadas diretrizes, por meio do documento 219, para os sistemas de justiça de América Latina, que envolviam, por exemplo, a verticalização, a segurança jurídica, que é um termo que, na verdade, não está na Constituição, mas que a gente fala muito. Então, uma coisa que me chamou muita atenção desse primeiro encontro em 2019 foi conversar com os colegas dos outros países e ver como a questão das metas da produção, essa coisa bem por números, que a gente se desconecta de quem está sendo atingido pelo processo, todo mundo vira um número e que tem que fazer, e é uma quantidade grande, e que as decisões são centralizadas na cúpula. Então, temos problemas de violação à independência judicial por diferentes formas. Essa tendência à uniformização, principalmente em cúpulas que têm uma maior apelo político, né, que são atravessados por questões mais políticas. Esses são pontos assim que vieram em muitos relatos naquele encontro de 2019. Além, né, claro, dessas graves violações, principalmente para os colegas que atuam, por exemplo, em áreas do direito penal, por exemplo, de violações à independência judicial, que é um problema que o Papa trouxe, né, que o próprio COPAJU, o Comitê Central, ele tem trabalhado bastante, né, em colegas que têm risco de perder o cargo, colegas principalmente do Chile, aqui no Brasil, a gente também já enfrentou há mais tempo alguns colegas respondendo processos administrativos por decisões judiciais fundamentadas, né, mas aí eram decisões judiciais que rompiam com a lógica hegemônica, então o ataque era, de fato, pessoal, né, enfim. E outra preocupação que o Papa trouxe nesse encontro de 2019 foi também a questão da lawfare, que também dá um outro debate no programa inteiro. Então, eram muitos pontos em comum e, claro, né, eu acho que a percepção de que a gente, num mundo globalizado, é muito difícil achar soluções locais também, né? Os sistemas de justiça pensarem localmente. Então, esses problemas que tu trouxe, por exemplo, trabalho infantil, tráfico de pessoas, trabalho escravo,
são questões que não adianta, a gente tem que trabalhar juntos, né? Principalmente ali na região da Amazônia, a gente teve no Oiapoque. As fronteiras são muito próximas, né? Não tem como tentar garantir o trabalho decente de um lado sem pensar na articulação também com o outro, enfim, tá tudo relacionado, né? As fronteiras, na verdade, são uma construção sociopolítica. A gente não precisa, nesse ponto aí do trabalho infantil e do tráfico de pessoas, a gente precisa muito longe, não. Em Brasília, aí, nos limites do Distrito Federal com as cidades do entorno de Goiás, sobretudo Águas Lindas, inclusive tem um grupo da UNB que trabalha essa questão, eu esqueci o nome desse grupo, não sei se são as promotoras populares, não me engano. Promotoras legais populares, Exato, obrigado, é isso mesmo. Promotoras legais populares que trabalham isso aí, inclusive, tráfico de pessoas, tráfico de moças, de meninas e até de crianças. Aí na orla e dentro da capital federal. Digo aí porque eu não estou em Brasília hoje, Gabriela, estou em Cuiabá. Você está falando da Amazônia legal aí, eu estou aqui lembrando de como que a situação por esse lado aqui é muito complicada. Não, e essas violações, a questão do trabalho infantil, por exemplo, é isso. O Brasil tem números, o trabalho infantil, né, caiu, reduziu mas nos últimos anos. As infâncias são muito impactadas por todos esses retrocessos de direitos sociais. Então, assim, precarização do trabalho, mitigação, as reformas que a gente teve, reforma trabalhista, reforma da Previdência, redução do Estado, tudo isso vai acabar impactando no aumento dos números de trabalho infantil. Então, sim, certamente não é uma realidade do Oiapoque, a questão do trabalho infantil doméstico tem em todo o país também, infelizmente. É uma das piores formas de trabalho infantil e que a gente ainda não... E que muitas vezes desemboca nesse caso de escravidão, né, de mulheres que agora, na pandemia, engraçado não, né, engraçado que não é mesmo, mas vieram à tona muitos casos envolvendo o trabalho doméstico, o trabalho escravo doméstico, que é uma grande violação de direitos humanos e de muito difícil reparação, porque a pessoa não tem vínculos, né? A maioria foi uma criança trabalhadora e ficou lá naquela família a vida inteira sendo explorada. Então, Brasil, né? Brasil tem o que fazer, eu digo de tédio, hoje não morre, o que fazer tem nesse país. A gente, quando a gente fala em trabalho, a escravidão branca, né, o trabalho análogo à escravidão, a gente sempre se remete àquelas imagens. Eu fiz muita reportagem sobre isso, né, sobre os trabalhadores ali confinados no local, devendo, trabalhando, alimentando mal e sofrendo todo tipo de violência, não conseguem fugir, são privados do seu direito de ir e vir. Mas eu conversava com uma pessoa muito querida nesse final de semana e ela fez um relato que me assustou muito. Ela mencionou o fato de que ela e a família dela só conseguiram ter uma vida digna depois que, de 20 anos trabalhando numa fazenda, eles conseguiram ir para a cidade. Ali eles conseguiram trabalhar, receber salário, porque na fazenda não recebia salário. Era comida e moradia, né? E ali todo mundo, o marido, a mulher e os filhos trabalhando de graça para os fazendeiros. Então a gente sempre imagina aquela cena, mas está acontecendo isso muito por aí. Aliás, um ex-deputado de Mato Grosso havia até sugerido na reforma trabalhista que os trabalhadores rurais trabalhassem por comida e casa. Deputado Nilson Leitão, do PSDB, propôs isso na reforma trabalhista. Felizmente não passou. Mas, Gabriela Lenz, muito obrigado. Doutora Gabriela Lenz, ela não permitiu que eu chamasse de doutora. É juíza do trabalho da 4ª Região. 4ª Região é aí em Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? Como meu sotaque leve denuncia. Muito bom. Quero agradecer muito a sua disposição para conversar com a gente aqui, agradecer você que nos acompanhou, vai nos acompanhar, pedir mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal, e vou deixar para as suas considerações finais, Gabriela, para se despedir do nosso público, e agregar uma ou outra informação aí que você considera importante nos trazer. Bom, obrigada, João. Eu que agradeço, foi uma troca super rica, assim. Sou uma grande admiradora do projeto Direito Achado na Rua, agradeço ao professor José Geraldo pelo convite.
Acho que é isso, estamos caminhando, acompanhem também o Copaju, a gente tem uma página, se vocês quiserem dar uma olhadinha, entender um pouco melhor o que a gente... Seu endereço aí, por favor, Gabriela. Se botar Copaju, acho que é Copaju Brasil, botar Copaju no Google dá, depois eu te passo o link certinho, se tu puder botar na descrição do vídeo, que daí o pessoal consegue acompanhar. E é isso, a nossa ideia é ter esse diálogo cada vez maior com a sociedade, né? Enfim, com o pessoal da igreja, com outros atores sociais, porque a gente acredita muito no trabalho em rede, né? Que também acreditem nesse projeto do Papa Francisco de construção desse mundo um pouco mais justo, um pouco mais igualitário, que não violente tanto a natureza. Isso, muito obrigada. Muito bom. Estou procurando aqui o Copaju Brasil, né? Copaju Brasil, isso mesmo. Ah, tá aqui, Copaju Brasil. Já achei aqui, deixa eu compartilhar aqui. Copaju, só colocar Copaju Brasil. Aí já aparece o site. É esse aqui mesmo, né? Copaju. É Copaju, não é Copaju, não. É Copaju, de juizbrasil.org. Copaju Brasil. Esse aí, né? Olha aí. Esse mesmo. Demorando entrar aqui. Isso? Isso mesmo. Copaju Brasil. Estou aqui já. Daqui a pouco eu vou dar uma passeada geral aqui no site. Traz aqui, inclusive, uma declaração do Papa Francisco. Deixa eu apresentar isso aqui, que isso aqui é importante. Só um minutinho. O Papa Francisco, essa notícia é bem importante, tanta coisa que a gente fala, não dá tempo de falar coisas importantes. Que o Papa Francisco, esse ano, ele declarou o Copaju como uma associação privada de caráter internacional e construiu junto o Instituto Bartolomé de Las Casas, que é o braço, justamente porque o Copaju ele é todo vinculado à academia do Vaticano, né? E o Instituto vai ser também para pensar a formação da magistratura, que está o Zaffaroni, o Alberto Felipe e o Monsenhor, o Marcelo Orozco. São os 3 integrantes. Muito bom. Olha aqui o site interessante, o capítulo brasileiro do Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e Doutrina Franciscana. Tem a Declaração de Roma, né? Que criou o Copaju. Aí vem aqui notícias importantes, interessantes, vem sobre o comitê, vem sobre a doutrina franciscana, que eu tinha até mencionado aqui, o discurso do Papa no encontro de juízes e juízas comprometidos contra o tráfico de seres humanos e a criminalidade organizada que você mencionou aí, Gabriela. Muito bom. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E a gente volta ainda nessa semana com mais uma entrevista, possivelmente com a Nanda, viu, Gabriela? Perfeito. Obrigada. Maravilha. Um abraço para todo mundo.